Aleluia, glória a Jesus Cristo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, pessoal? Louvado seja o nome de Jesus. Comigo está tudo bem. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova. Glória a Jesus, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja o nome do Senhor. E os nossos dias de cultos são domingos às 7h30 da noite, terça-feira também às 7h30 da noite, só que é ciclo de oração, louvado seja Deus, onde eu estou pregando a palavra de Deus, glória a Jesus. Primeiramente nós passamos um bom período, louvado seja Deus, louvando a Deus, depois outro período em oração, e depois eu estou pregando a palavra de Deus, louvado seja Deus, e ungindo os enfermos doentes com o santo óleo, como manda a palavra de Deus. Estou expulsando as enfermidades das pessoas que aqui comparecerem. Estou expulsando as doenças no precioso nome de Jesus. E o mal bate em retirada e Deus opera milagrosamente. Louvado seja Deus. Se você tem alguma doença no seu corpo, se você tem alguma enfermidade, louvado seja Deus, você está convidado para comparecer a este culto das terças-feiras, às 7h30 da noite, louvado seja Deus. Você pode vir o culto que você quiser vir, mas eu digo assim, se você quiser vir da terça, louvado seja Deus, também será muito bom para você, louvado seja o nome de Jesus. E temos as sextas-feiras, louvado seja Deus, glória a Jesus, também às 7h30 da noite, tá certo? Onde é culto de ensinamento da palavra de Deus, glória a Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento para ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, louvado seja Deus, que prospera, que transforma o mais vil pecador. Se tão somente você crê na palavra de Deus e agir de conformidade com ela, tá certo? Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados irmãos que estão assistindo esse vídeo a partir deste momento. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eu vou trazer para vocês, neste momento, a palavra de Deus, louvado seja Deus, que está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Louvado seja Deus. Durante, louvado seja Deus, 3 vídeos, eu vou trazer para vocês, meus amados irmãos, os 3 estágios de Jó. Louvado seja Deus. Nós estamos começando agora, é o primeiro estágio, louvado seja Deus, que é do versículo 1 ao 3. Depois estarei trazendo, se Deus permitir, o segundo estágio e o terceiro estágio. O que é estágio? Estágio é período. Louvado seja Deus. A palavra estágio quer dizer fase, quer dizer etapa. Louvado seja Deus. Então, a partir desse momento eu vou trazer para vocês, em 3 vídeos, louvado seja Deus, os 3 períodos de Jó. Louvado seja Deus. As 3 fases, as 3 etapas que Jó passaram. Tá certo? Louvado seja Deus. Eu tenho ouvido várias... Eu já ouvi irmãos dizer que ele é o segundo Jó, louvado seja Deus. Aí eu gostaria de saber em que estágio ele é o segundo Jó, louvado seja Deus. No primeiro estágio, no segundo ou no terceiro? Louvado seja Deus. Normalmente ele se considera o segundo Jó, louvado seja Deus, no segundo estágio, louvado seja Deus. Parece que eles não querem ser o segundo Jó no primeiro estágio e nem no terceiro. Eles só se consideram o segundo Jó no segundo estágio, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas eu pergunto, louvado seja Deus, louvado seja Deus, já se passaram no mínimo 3.000 anos do tempo de Jó para cá, no mínimo, louvado seja Deus. Mas depois desses 3.000 anos, agora que apareceu o segundo Jó, que é você, louvado seja Deus, não tem nem lógica, né? Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, glória a Deus, vamos dar continuidade. O versículo sagrado diz, versículo 1 ao 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja Deus. Versículo 3. Além disso, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e um grande número de empregados, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Que palavra maravilhosa, viu, meus amados irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que currículo maravilhoso Jó tinha. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu chamo louvado seja Deus, esses 3 estágios como o currículo de Jó. Louvado seja Deus. E principalmente esse primeiro estágio aqui. Louvado seja Deus. Sabemos que milhares de pessoas hoje em dia, louvado seja Deus, quando querem arrumar um emprego, louvado seja Deus, eles preenchem um currículo, né? Louvado seja Deus, onde está escrito o seu nome completo, louvado seja Deus, onde está escrito o seu grau de estudo, onde está escrita a sua profissão, louvado seja Deus, quais são a sua finalidade, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aqui, meus amados irmãos, está o currículo de Jó, louvado seja Deus, onde foi o próprio Deus quem deu para Satanás o currículo de Jó. Não para Satanás arrumar um emprego para Jó, que Jó não precisava não, Jó era patrão, louvado seja Deus. Mas eu pergunto, se Deus fosse dar o meu currículo para Satanás, se fosse dar o seu currículo, nosso currículo, o que estaria escrito? Louvado seja Deus. Responda para você mesmo. Louvado seja Deus. Deus sabe o seu coração, Deus sabe o meu, Deus sabe o nosso coração, o nosso pensamento, né? Então, louvado seja Deus, nós mesmos devemos pensar, se Deus fosse mostrar ou dar o meu currículo para Satanás, se fosse agora, seria assim, 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 assim. Estaria o nosso currículo louvando a Deus, glorificando a Ele, elogiando, ou estaria decepcionando? Louvado seja o nome de Jesus. É aí onde está o problema, né? Por isso que aí você temos que analisar a nossa vida espiritual diante de Deus, como é que se encontra. Louvado seja Deus. E apesar que se Jesus voltasse agora, louvado seja Deus, ficaria milhares de cristãos sem subir com ele, porque os seus currículos são péssimos, os seus currículos são ridículos. Louvado seja Deus. Os seus currículos são horríveis. Louvado seja Deus. Pois bem, então vamos meditar na palavra de Deus. Diz o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Louvado seja Deus. A palavra Uz, meus amados irmãos, louvado seja Deus, em hebraico é Utis, enquanto em português é o IZ, em hebraico é UTS, Utis. Louvado seja Deus. Então, havia um homem na terra de Uz, louvado seja Deus, cujo nome era Jó. Uz, por exemplo, meus irmãos, Uz atualmente, que era a terra que Jó morava, atualmente é o Iraque. Louvado seja Deus. Não se chama mais Uz. Atualmente é o Iraque. Louvado seja Deus. Então, o versículo sagrado diz que em Uz do Caldeus, cujo nome era Jó. A palavra Jó também é uma palavra hebraica, louvado seja Deus, e significa pesaroso, louvado seja Deus. E em outra tradução significa o opresso. São esses 2 significados que eu citei da palavra Jó. E este homem, Jó, era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Vamos meditar palavra por palavra, louvado seja Deus. O versículo sagrado começa dizendo que Jó era sincero. O que é uma pessoa sincera? Uma pessoa sincera é uma pessoa honesta. A palavra sincero quer dizer honesta. Por exemplo, um pedreiro. Um pedreiro, ele constrói casas. Louvado seja Deus. E por mais sincero que o pedreiro seja, se ele não usar um prumo para levantar as paredes irão sair tortas. A sinceridade dele não vai fazer as paredes ficarem aprumadas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele tem que ser reto. Louvado seja Deus. Ele tem que ser honesto. Louvado seja Deus. Então, é isso que significa a palavra sincero. Então, Jó era um homem sincero,
louvado seja Deus, quer dizer, honesto, ele era um homem reto, a palavra reto quer dizer justo. Jó era um homem justo, apesar que Jó não acreditava que existia ninguém justo, louvado seja Deus, mas ele era justo, porque se ele não fosse justo, o próprio Deus não iria dar o currículo de Jó a Satanás dizendo que Jó era justo se Jó não fosse. Porque se Jó não fosse justo, Satanás sabia que Jó não era justo por causa das atitudes dele, então iria dizer que Deus estava mentindo, e Deus não mente, Deus é a verdade, louvado seja Deus. E lá em 1 João diz que, filhinhos, não vos engane, quem pratica a justiça é justo. Então Jó praticava a justiça, louvado seja Deus. Por isso que Deus disse que Jó era justo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aos olhos das pessoas, inclusive dos 3 amigos de Jó, ele não era justo, mas Jó era justo porque foi o próprio Deus quem disse, louvado seja Deus. Então Jó era sincero, quer dizer, honesto, reto, justo e temente a Deus. Olha que coisa linda, Jó era temente a Deus, diferente de milhares de pessoas religiosas hoje em dia, que são apenas religiosos, não são tementes a Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas o que nós precisamos ser temente a Deus, é sermos praticantes da palavra de Deus, não somente uma pessoa que lê a palavra de Deus, não somente uma pessoa que gosta da palavra de Deus, não somente uma pessoa que prega a palavra de Deus, que comenta, um comentarista, mas sim praticante, porque o próprio, louvado seja Deus, Tiago, irmão de Jesus, ele deixou escrito, está lá escrito em Tiago capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem não pratica a palavra, louvado seja Deus, não é justo e está enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana, louvado seja Deus. Aí o versículo sagrado diz, e temente a Deus, ou seja, Jó amava respeitosamente a Deus. Ele não somente amava a Deus, mas ele amava a Deus respeitosamente, ele amava e respeitava. O Senhor Jesus Cristo diz, louvado seja Deus, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Essa é a prova de quem ama a Jesus, louvado seja Deus. Não é eu ter um nome escrito numa camisa, eu amo a Jesus, que quer dizer que eu amo. Não é eu ter essa frase escrita no meu carro, eu amo a Jesus, que quer dizer que eu amo, louvado seja Deus. Não, Senhor. Quem ama Jesus, ele mesmo foi quem disse, são aqueles que guardam, que praticam os seus mandamentos. Então o versículo sagrado diz que Jó era temente a Deus. Repito, Jó amava respeitosamente a Deus. Agora você sabe quando, louvado seja Deus, na época dele, louvado seja Deus, apesar de todos os povos daquela época, meus amados irmãos, tolerarem a poligamia, na época de Jó, o povo tolerava a poligamia. O que é poligamia? Poligamia é o homem que possui várias mulheres. Então Jó, louvado seja Deus, era daquela época, o povo praticava esse ato, mas Jó não. Por isso que Deus disse que Jó era temente a Deus. Jó não praticava poligamia, louvado seja Deus. Repito, poligamia é o homem que possui várias mulheres. Ao invés disso, Jó preferiu, meus amados irmãos, praticar a monogamia. O que é monogamia? É o estado conjugal em que o homem desposa de uma única mulher, ou então a mulher desposa de um só marido. Louvado seja Deus. Agora entenda, apesar de Jó ser o homem mais rico do Oriente, Jó não fez como Abraão, que não usou somente a esposa dele, só Sara. Abraão usou também Agar, louvado seja Deus, como esposa, louvado seja Deus. Jó não fez como Jacó, que tinha outra mulher fora Raquel, louvado seja Deus. Jó não fez como Davi, louvado seja Deus, que usou Betsaida. E Jó também não fez como Salomão, que teve várias mulheres. Jó não praticava, louvado seja Deus, a poligamia. Repito, Jó praticava a monogamia. Sabe por quê? Porque Jó respeitava a Deus. Diferente de muitas pessoas hoje, né? Louvado seja Deus. E eu repito, viu? Apesar de Jó ser o homem mais rico do Oriente. Diferente de muitas pessoas de hoje em dia, né? Enquanto, louvado seja Deus, são simples, enquanto são pobres, louvado seja Deus,
em certo sentido, respeite a palavra de Deus, louvado seja Deus, só tem a sua esposa, só tem o seu marido, louvado seja Deus, glória a Jesus. Agora, quando melhoram de situações, louvado seja Deus, quando prosperam, aí começam a discutir um com o outro, louvado seja Deus, o marido com a mulher com o marido, louvado seja Deus, começam as brigas, louvado seja Deus, e lá vem as separações, os divórcios, louvado seja Deus. Bastou só enricar, ter dinheiro, louvado seja Deus, que no instante desrespeitou a palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Porque quando a pessoa casa, a pessoa faz um voto, né? A pessoa faz um voto de ser fiel ao cônjuge na alegria e na dor, na saúde e na doença, louvado seja Deus. E depois que muda de situação, aí quebra esse voto, quebra essa promessa, né? Jó permaneceu fiel, louvado seja Deus. Por isso que a palavra diz, e temente a Deus, louvado seja Deus. Agora veja, louvado seja Deus, a última palavra desse versículo, e desviava-se do mal, glória a Jesus, e desviava-se do mal, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Ou seja, e procurava não fazer nada de errado. Jó desviava-se do mal, Jó procurava não fazer nada de errado, louvado seja Deus. E sabe quando? Quando ainda não existia, meus amados irmãos, nenhum mandamento escrito. Era. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, temos todos os mandamentos escritos, mas nos dias de Jó, Jó não tinha nenhum mandamento escrito sobre o mal, sobre desviar do mal. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, sem ele ter no Velho Testamento escrito sobre se desviar do mal, ele já se desviava do mal. Louvado seja Deus. Agora nós temos em Romanos, por exemplo, capítulo 12, versículo 9, está escrito, detestai o mal. Lá em 1 Pedro 3, versículo 11, está escrito, aparte-se do mal. Louvado seja Deus. Lá em Romanos ainda, capítulo 12, versículo 21, está escrito, vence o mal com o bem. E mesmo assim, milhares de pessoas ainda não obedecem, mesmo tendo esses mandamentos. Louvado seja Deus. E Jó foi o contrário. Jó não tinha esses escritos e já se desviava do mal. Já procurava não fazer nada de errado. Louvado seja Deus. É o contrário de muitas pessoas hoje, né? Até cristãs, até religiosas. Louvado seja Deus, que procuram fazer o que é errado. Procuram fazer o que é mal. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, veja bem. Glória a Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. O versículo 2 diz, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, que currículo maravilhoso, viu? Louvado seja Deus. O Senhor Deus deu a respeito de Jó para Satanás. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Era uma família grande, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diferente de muitos casais, até cristãos hoje, né? Que nem filho tem, né? Louvado seja Deus. Que dizem até que não tem condições de ser filho, às vezes é o marido que tem problema, às vezes é a mulher, louvado seja Deus. Enquanto a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. O casal tem vontade de ter filhos. Agora, como não crê na palavra de Deus, louvado seja Deus, como não age de acordo com a palavra de Deus, age segundo o que os médicos dizem e se conformam de não ter filho. Eu mesmo conheço irmão que, louvado seja Deus, ele tem 50 e poucos anos, louvado seja Deus, não tem um filho sequer. Vontade tinha, disse que, louvado seja Deus, a esposa engravidou por 3 vezes, mas todas as 3 vezes perdeu. Louvado seja Deus. Então ele se conformou, achava que não era da vontade de Deus dele ter filho, mas se não fosse da vontade de Deus dele ter filho, Deus primeiro não tinha dito a Adão e Eva, crescer, multiplicar e encher a terra. E segundo, se fosse da vontade de Deus que ele não tivesse filho, ou que você não tivesse filho, louvado seja Deus, a esposa dele nem a sua não tinha engravidado, louvado seja Deus. Mas como engravidou, é porque ela veio ao mundo para ser mãe, louvado seja Deus. Agora o diabo procurou atrapalhar, impedir que a esposa desse irmão fosse mãe, louvado seja Deus, e vocês estão conformados. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. O versículo 3 diz, além disso, ou seja, além de Jó ter 7 filhos e 3 filhas, ser próspero nesse lado, louvado seja Deus,
ele era próximo do outro lado. Olha, além disso, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e um grande número de empregados, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente. Olha a situação financeira de Jó. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por isso que eu estou dividindo esta mensagem em 3 estágios. Esse é o primeiro estágio, louvado seja Deus, depois vou trazer os outros 2. Então Jó tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Veja que tipo de fazendeiro Jó era. Você conhece algum fazendeiro que tem 7.000 ovelhas? Eu não conheço. 7.000 ovelhas. Mas para por aí, não senhor. 7.000 ovelhas Jó tinha. 3.000 camelos. Olhe, para a pessoa ter 7.000 ovelhas, louvado seja Deus. Sinceramente, viu? Tem que ter boas condições para dar de comer a essas 7.000 ovelhas. Tinha 3.000 camelos. Você sabe quantos litros de água um camelo bebe? Louvado seja Deus. Um camelo, ele bebe aproximadamente 200 litros de água. Só um camelo. Jó tinha 3.000. Imagine. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jó tinha 500 juntas de bois. Louvado seja Deus. A palavra juntas, louvado seja Deus. 500 juntas, quer dizer, Jó tinha 1.000 bois. Louvado seja Deus. Jó tinha 1.000 bois. Jó tinha 500 jumentas e um grande número de empregados. Louvado seja Deus. Olha a situação financeira de Jó. Louvado seja Deus. Um grande número de empregados. É o contrário de muitos cristãos, né? Que eles são empregado. Em vez de eles serem patrão, porque Deus nos chamou, meus amados irmãos, Deus nos abençoou, louvado seja Deus, para nós sermos cabeça e não cauda. O que é ser cabeça ou cauda? Por exemplo, ser cabeça, a cabeça ela pensa, ela raciocina, ela determina. A cauda não, a cauda ela se arrasta no chão. Então Deus nos chamou, não foi para nós se arrastar no chão, viver nessa vida só por viver, louvado seja Deus, comendo pão que o diabo amassou, nada disso. Se o diabo der queijo para nós, nós não é para aceitar, porque dentro do queijo tem veneno? Louvado seja Deus. Então Jó era próspero, Jó tinha um grande número de empregados, louvado seja Deus. Para ter um grande número de empregados, tem que ter uma grande condições financeiras para pagar a todos eles, louvado seja Deus. Jó tinha um grande número de empregados e o versículo sagrado diz, este homem era o maior de todos do Oriente. A palavra maior aqui não é no sentido de tamanho, porque existe 2 significados para a palavra maior. É em tamanho e em quantidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqui no sentido aqui é em quantidade. O versículo sagrado diz, era maior que todo o Oriente. Jó era o homem mais rico, que possuía mais bens de todos do Oriente. Louvado seja Deus. Onde é o Oriente? O Oriente, meus amados irmãos, são países ou regiões que se situam do lado onde aparece o sol. É lá que é o Oriente, louvado seja Deus. Ou seja, é o lado direito de um mapa ou então uma carta geográfica. Isso é que é o Oriente, louvado seja Deus. Agora você veja, eu volto para a palavra, meus amados irmãos, sincero. Lá no versículo 1, né? Que diz que Jó era um homem sincero e temente a Deus. Então eu volto à palavra sincero, louvado seja Deus. A palavra sincero, louvado seja Deus, apesar que eu já expliquei para vocês que a palavra sincero quer dizer honesto, mas além da palavra sincero significar honesto, a palavra também quer dizer, meus irmãos, a palavra sincero quer dizer sincera, louvado seja Deus. Ou seja, na antiga Roma, os atores usavam uma máscara de cera, quando eles iriam se apresentar ao público, eles usavam uma máscara de cera, louvado seja Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam mostrando ser uma coisa enquanto eles eram outras, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por exemplo, os hipócritas, louvado seja Deus, Jesus chamou eles de sepulcro caiado, hipócrita, sepulcro caiado. Um sepulcro caiado, se você for no cemitério, você vê o sepulcro lá, bem pintadinho, bem caiadinho. Na época antiga, há alguns anos atrás, se pintava muito sepulcro, né? Hoje está mais moderno. Hoje você chega lá, nem todas as casas são que nem um sepulcro. É no azulejo, é na cerâmica, é portinha de vidro, louvado seja Deus. Agora, quando abre, dentro tem ossos podres.
Louvado seja Deus. Então Jesus chamou os hipócritas, os fariseus, de sepulcro caiado, porque eles demonstravam uma coisa e eram outras. Louvado seja Deus. Então, é isso que é uma pessoa sincera, louvado seja Deus. Quer dizer, a pessoa não usa cera, não apresenta uma coisa e é outra não. A pessoa é realmente aquilo. Era o que Jó era. Sincero, era honesto. Louvado seja Deus. Por exemplo, uma pessoa que é ator, ele pode ser um pobre e fazer o papel de um milionário. Se vestir como um milionário, roupas granfinas, pode se vestir como um rei também, sendo até um mendigo. Louvado seja Deus. Mas ele é um ator, ele está fazendo um papel daquilo ali. Agora, quando ele sai daquela cena ali, coitado da situação dele. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, meus amados irmãos, aqui está o primeiro estágio da vida de Jó. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, louvado seja Deus, se fez de pobre para nos enriquecer. A palavra de Deus diz, lá em João 10:10, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A palavra abundância quer dizer fartura, sem faltar nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus, é o que eu disse há pouco tempo. Muitas pessoas dizem: eu sou o segundo Jó. Aí eles se referem em ser o segundo Jó no segundo estágio. E por que não querem ser o segundo Jó nesse primeiro estágio? Louvado seja Deus. Por quê? Bom é ser o segundo Jó nesse primeiro estágio, louvado seja Deus, que é um homem sincero, um homem reto, louvado seja Deus, honesto, temente a Deus, justo, desviava-se do mal, além do mais, louvado seja Deus, era próspero, louvado seja o nome de Jesus, como diz o versículo sagrado, louvado seja Deus. Aí muitos cristãos dizem que é o segundo Jó, agora só que no segundo estágio. Então eu trouxe para vocês o primeiro estágio da vida de Jó, louvado seja Deus. Ou seja, o primeiro período, a palavra estágio quer dizer isso, o primeiro período, a primeira fase, a primeira etapa, louvado seja Deus. Se Deus permitir, na próxima estarei trazendo o segundo estágio da vida de Jó e depois o terceiro estágio, tá certo? Onde nós estaremos aprendendo grandemente a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa mensagem, porque eu preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu, foi Deus. Louvado seja Deus, porque Ele sabe o seu pensamento, a sua vida, louvado seja Deus, o seu futuro. Louvado seja o nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo, porque foi Ele quem me deu sabedoria, louvado seja Deus, que me deu conhecimento, louvado seja Deus. E também, se você gostou, eu peço que você divulgue esse trabalho, louvado seja Deus, divulgue, louvado seja Deus, esses vídeos. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você quiser deixar o like para o pastor Givanildo, eu agradeço e Deus te recompensa grandemente, tá certo? Portanto, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.